existe ali no procedimento para a entrega do trabalho final, lá nos últimos itens, nos últimos tópicos, um modelo da tarefa. Então, o aluno tem 7 itens que ele deve apresentar: referência bibliográfica do texto analisado, a síntese do texto, a tese do autor, os argumentos, os recursos que sustentam a argumentação, o parecer que vocês devem fazer e contribuições. Sempre seria interessante dar uma olhada no texto na sala de aula. Esse texto aí, feito pela doutora Joceline e doutora Marisa, foram muito interessantes no momento que essas professoras apresentaram algumas etapas para organizar esquemas a partir de textos. Então, esses itens todos são esquemas que o aluno pode seguir e certamente ele vai ter um rendimento muito bom. Em primeiro lugar, passar os olhos no texto, identificar alguns sinais, o título, o subtítulo, as divisões de parágrafos, vai até o início, pegar as ilustrações ali, depois ver o meio do texto e chegar até as conclusões do texto. Então faz uma primeira leitura, né? Sem pressa, só para entender eventualmente as mensagens que estão ali. Depois tem que entender bem o vocabulário, né? Se tiver eventualmente alguma palavra desconhecida, vai atrás do significado daquelas palavras. Seria interessante assinalar as palavras, expressões que não foram entendidas e sublinhar, fazer círculos justamente para que a gente marque aquelas etapas mais difíceis. E aí é interessante verificar se o autor usou, diretamente ou indiretamente, algumas citações, colocou outras vozes, a gente chama, né? outras bibliografias, que essas bibliografias ajudaram ele no texto. Aí, quer dizer, na realidade, o autor está tendo uma sustentação das coisas que ele quer afirmar, das mensagens que ele quer encaminhar, mas com a voz de outros autores. É interessante visualizar como é que o texto foi estruturado. A partir dali, a gente vai selecionar os argumentos usados pelo autor, os principais e também os secundários, e verificar a relação entre eles. E aí, fazendo uma releitura do texto, com todas as marcações, com as anotações, certamente a gente pode ter uma construção do texto. A gente vai testar leituras, hipóteses, a gente vai procurar indagar por que o autor se deu o trabalho de escrever esse texto, qual era a ideia do autor, para quem que ele está se dirigindo, quais os efeitos dessa ideia em mim, será que eu aceito essas ideias, será que as conclusões do texto me autorizam a aceitar aquelas ideias que o autor está colocando? Tudo isso vocês têm que pensar, quer dizer, aí vocês podem organizar aquelas tarefas que eu coloquei, aquelas 7 tarefas, né, para poder me relatar, me apresentar, que vocês entenderam bem. Eu acho que nesse sistema, com esses encaminhamentos que eu estou fazendo, certamente vocês vão bem. Porque o primeiro item é simplesmente uma referência bibliográfica, depois é um resumo do texto, vocês devem colocar a tese do autor, que no terceiro item, que muitas vezes está até no título. Depois vocês vão ver quais são os argumentos que utilizam a defesa da tese, porque se o título tem uma tese, ele apresenta alguns argumentos que defendem essa tese. E depois, o quinto item é muito interessante, porque são os recursos que o autor está sustentando essa tese, sustentando a argumentação. Ele está citando, ele está usando dados, números, ele está usando fontes de pesquisa, né? Esse seria o quinto item. O sexto item seria uma contribuição de vocês, no sentido de dar um parecer. Vocês vão falar se aquilo ali serviu para vocês, se o texto conseguiu encaminhar uma ideia adequada daquele tema, né? E em sétimo lugar e último lugar, vocês podem adicionar algumas contribuições ao texto, eventualmente algum gráfico, alguma figura
atualizada, algum estudo que vocês querem colocar que atualize esse texto. Eu acho que fazendo assim, certamente vocês vão apresentar um excelente trabalho.